Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Thiago Fonseca, que foi aprovado no 22º exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Como vocês podem ver, né, meu entrevistado não está aqui do meu lado, vai ser uma entrevista feita via Hangout. E para a gente começar, Thiago, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, quando se formou em Direito. Eu sou o Thiago, sou de Resende, no interior do estado do Rio, tenho 35 anos, sou engenheiro de formação, terminei Direito agora e fui aprovado agora no exame, sendo aluno do Estratégia. Inclusive, Thiago, agradeço aí a sua disponibilidade, né? Quando a gente fez o primeiro contato, você estava se preparando nas fases finais da faculdade, preparando aí, né, o TCC, eu sei o quanto essa fase é difícil, agradeço bastante por você ter aceitado, topado dar essa entrevista. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua preparação, né? Durante o seu período de estudos, você pôde se dedicar integralmente à preparação para o exame de ordem, você teve que conciliar, né, com faculdade, como que foi esse período seu aí de preparação? Então, na faculdade eu tentei puxar o máximo de matéria até o 9º período, para ficar no 10º tranquilo. Aí eu tinha aula uma ou duas vezes na semana, inteiro eu tinha a noite para estudar. Eu aproveitava esses dias que não tinham aula na faculdade para estudar para a prova da ordem. E tinha que saber conciliar. E essa foi sua primeira tentativa? Você já havia prestado o exame anteriormente? Não, foi a primeira vez, nunca tinha feito. Qual foi a sua sensação, então, na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados, né? Sua primeira tentativa, ainda finalizando o curso e ver que já havia conseguido passar no exame de ordem? É engraçado, é um misto de sensação de alívio, que acabou esse negócio, nunca mais, e de alegria, né? Pô, é um esforço que você tem que se dedicar e vale a pena, né? E como que ficou aí a sua vida social durante o seu período de preparação? Você foi daqueles radicais, né, que abriu mão do convívio com a família, de saída com os amigos, para poder acreditando que passaria mais rápido no exame? Você conseguiu conciliar, né, com a vida social, apesar de fazer faculdade, estudar para o exame, ainda trabalhar ainda durante o dia? Como que ficou a sua vida social durante a sua preparação? Deu para conciliar tranquilo. Deu para eu continuar treinando minhas corridas e fui. Não abdiquei de nada, não. Lógico, eu aproveitava os tempos que eu tinha, sei lá, tinha meia hora eu ia estudar, tinha 20 minutos eu ia estudar. Eu aproveitava esses tempos que dava para fazer, não. Mas não abdiquei de nada da minha vida. Minha vida não mudou por causa da prova da ordem. E eu queria saber agora, em relação ao seu tempo de estudo, né? Óbvio que você fazendo faculdade de Direito, você já traz uma bagagem de conhecimento, mas no estudo voltado, né, exclusivamente para o exame de ordem. Quando começou, mais ou menos quanto tempo você se preparou? O meu início foi com a inscrição na prova da ordem. Aí eu adquiri o curso e fiz a inscrição, e foi esse período. Eu tive esse período entre a inscrição e a prova, e depois, entre a primeira fase e a segunda, para estudar para outra, né? Lógico que tem caminho de viajar, perdi 10 dias aí viajando, mas não atrapalhou em nada. Porque bem ou mal para a segunda fase tem uma base da primeira, né? Já ajuda bastante na parte de direito material. E até uma curiosidade, né? Eu estou vendo você falar com tanta tranquilidade sobre o exame, né? Se você acha que o fato de você ter levado, né, de forma tão tranquila a sua preparação, sem se cobrar muito, né? Você acha que essa tranquilidade você conseguiu levar para a prova e que isso fez a diferença na sua preparação, na sua aprovação? Com certeza, porque além de eu ser mais velho, eu já fiz muita prova da minha vida, então eu estou meio acostumado a fazer prova, né? Aí, como eu estudei relativamente bem, quer dizer, mais do que eu estudei nos 5 anos de faculdade, eu estudei essa prova, né? Mas chega mais tranquilo, sem pressão, sem nada. Então, as pessoas que saem da faculdade, eu tenho que passar por obrigação, acho que fica mais difícil para passar assim. Leva uma carga muito pesada para isso. Então, eu fui tranquilo, se não desse nessa, tinha outra. Acabou sendo nessa. Essa é uma grande diferença do exame de ordem, né? Eu que estou aqui numa empresa de concursos públicos, então lido muito com pessoas que
que fazem, né, provas, entrevistam várias pessoas, e a cobrança é diferente, né, porque às vezes você faz um concurso, a validade é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, então muitas vezes, é óbvio que nesse decorrer de tempo vai sair outros concursos, mas às vezes aquele concurso que é o seu sonho, vai demorar 4 anos para acontecer de novo. Já o exame não, né, a gente já sabe que esse tempo é bem mais curto, então que se não for dessa vez, que vai ser da próxima, é olhar para frente, né, olhar para trás para apenas ver o que errou, o que pode fazer diferente, seguir em frente, sabendo que brevemente aí vai ter outra prova, né? De vez em quando eu estou dando uma olhada aqui para baixo, que eu estou conversando, né, com o Tiago aqui pela tela do meu computador, vendo pela tela do meu computador. Então, Tiago, agora eu quero saber sobre os seus materiais, né? Que materiais você utilizou durante a sua preparação? Você usou os PDFs, os livros da faculdade também, fez cursinhos presenciais, telepresenciais, videoaulas. Que materiais você utilizou e o que você acha que são as grandes vantagens e desvantagens de cada um desses? Bem, material eu usei só do Estratégia, porque eu não tinha caderno na faculdade, não tinha nada. Eu usei muitos PDFs. Onde dava tempo, eu levava um na mochila, lia, fila de banco, esperando alguém, médico, essas coisas. Eu ia sempre com uma apostilinha, uma canetinha. Videoaula eu não assisti, porque não dava tempo. É muita videoaula. E os áudios eu usei bastante. Na primeira fase eu só estudava ética. Onde eu ia com o carro eu estudava ética. E na segunda fase eram as peças do Diego. Onde eu estava, o Diego estava falando comigo. Ah, blá, é assim que faz, é assim, sabe? Eu não aguentava mais o Diego. E como que você conheceu a Estratégia Concursos, Thiago? Então, eu dei uma procurada na internet. Eu queria ser daquelas mesmices dos cursos que tem, sabe? Já batidos, essas coisas. E eu vi que tinha um PDF, que é uma coisa que eu tenho que estudar rabiscando, fazendo alguma coisa. E eu não consigo ver uma videoaula e fazer um resumo. Isso não é para mim. Prefiro pegar uma matéria pronta e eu resumir essa matéria. E eu fui fazendo assim. Aí eu conheci a Estratégia, dei um Google, lógico, né? Aí achei a Estratégia, pô, legal. Eles têm uma história legal, bastante gente aprovada, né, em concurso, que eu acho que vai ser uma coisa que eu vou ter que me encaminhar também. Aí eu falei, vou aproveitar e fazer a prova da ordem com eles, e se der certo, vamos continuar sendo aluno de Estratégia. Eu continuo sendo até hoje. Você chegou a comentar aí de resumos, né? A gente sabe que uma das maiores dificuldades aí para quem vai prestar o exame de ordem é conseguir aprender ou ao menos decorar tudo que pode cair no dia da prova. Como que você fez para conseguir absorver todo o conteúdo? Você fazia resumos, você riscava aí o seu material, você focava mais nos exercícios? Como que você fez, né? Como que foi o seu ciclo de estudos para você conseguir dar conta de todo o conteúdo? Mais ou menos quantas horas por dia ou por semana você se dedicava aos estudos para o exame de ordem? Vamos lá. Eu só fazia, eu pegava a apostila, lia a apostila e fazia exercício no final. Aí acabou a apostila, primeira apostila tava lá toda pintadinha de amarelo, pronto, aí ia para a próxima. Aí lia também, pintava de amarelo e fazia exercício. Aí no final, deu tempo de fazer uma revisão ainda, porque eu fiz coisa errada na minha preparação também, que foi abdicar de estudar algumas matérias. As matérias que caem 2, 3 questões eu não estudei, só assisti a revisão da Estratégia. E nessas matérias que caem 2 eu acertei todas. Todas foram faladas nas aulas de revisão. E eu fui com a minha prova assim, sabia, pegava o material amarelo, aí na segunda ali eu pintava de azul. Aí eu fui fazendo assim. Deu para dar 2 lidas do material e fazer o exercício também. Aprender como é que era a prova, né? Como é que era cobrada essas matérias. Para decorar, eu não decorei nada. Nada de decorar, eu fui mais com entendimento da matéria. E falando em matéria aí, você tinha dificuldade em alguma ou algumas disciplinas, assim, como que você fez para superá-la? Tem aquelas matérias que você não gosta mesmo, né? Desde na faculdade, você fala, nossa, não é para mim. Eu tenho que aprender isso. Mas, aí como eu sei que eu não gosto, foi a que eu foquei mais, né? Porque você já tem aquela questão, não gosto. Como é que estuda uma matéria que você não gosta? Tinha que sentar mais lá e estudar para entrar na cabeça como era. As que eu gostava já era mais fácil, a leitura era mais simples, era mais um aprendizado, mas as que eu não gostava foi como eu dediquei mais também.
Tinha muito volume de matéria, tipo administrativo. Aí penal, tem penal, processo penal. Putz, aquilo era horrível estudar, mas deu certo. Você comentou aí, né, que exclusivamente para o exame de ordem você estudou por um período muito curto, né, mas que ainda assim ainda deu tempo de você ler, né, fazer os seus riscos aí, depois ainda voltar, né, grifar mais algumas coisas de caneta de outra cor. Mas como que foi aí a sua reta final, faltando alguns dias para a prova? Você deu uma acelerada para dar tempo de revisar tudo? Você manteve o mesmo ritmo? Você relaxou? Como que foi a sua reta final de preparação? Eu continuava lendo algumas apostilas que eu não gostava, principalmente as que eu não gostava. Aí que estava de amarelo e azul era que eu comecei a ler de novo. Mas o foco da última semana, por exemplo, foram as revisões de estratégia. Aquelas aulinhas de estratégia de revisão, para mim, funcionou muito bem. Aí eu desacelerei, sábado não fiz nada, aí domingo fiz a prova. É sobre isso mesmo que a gente ia conversar agora, sobre o final de semana da prova, né? Que a gente vê aí dois tipos de pessoas, aquelas que acreditam que precisa dar mais uma olhada em todo o material, acreditando que estão com tudo mais fresquinho na cabeça, né? Vai conseguir se dar bem na hora da prova, que tem essa necessidade, né? De na véspera dar uma olhada em todo o material. Outros que já são o contrário, acham que precisa mesmo relaxar, porque se for rever alguma coisa, vai ficar mais nervoso, vai ficar mais ansioso. Você, então, foi desses que resolveu relaxar, então, na véspera da prova? Eu não fiz nada. Nem olhei material. Negócio de fazer revisão. Não vai entrar mais nada, chega. O que deu para estudar, deu para estudar. Não vai ser no último dia que eu vou conseguir acertar as 40 lá. Mas eu fui tranquilo, sem pressa. Tiago, se você tivesse que apontar erros e acertos durante aí a sua preparação, quais seriam? Eu acredito que erros sejam mais difíceis, né? Porque uma vez que você foi aprovado, é difícil olhar, buscar erros, né? Mas se você tivesse que mudar alguma Tem coisa, muito erro. Eu cometi muito erro na minha preparação. E quais seriam esses? A minha estratégia de estudo era completamente errada. Eu pegava uma matéria e ia até o final. Não ia intercalando com outras matérias, voltando, fazendo revisão. Meu caminho foi todo errado. Eu pegava constitucional, lia tudo de constitucional. Pegava penal, lia tudo de penal. Pegava processo penal, lia tudo de processo penal. Tudo errado. Hoje, como estudando, eu já faço diferente. Estudei uma matéria hoje, no outro dia eu faço exercícios, aí pego outra, eu vou fazendo assim, vou intercalando, porque você aprende muito pouco do jeito que eu fiz, assim. Aí quando você tá lá na última apostila, você não lembra do começo. Você já fez exercício, mas não lembra de muita coisa, né? Agora que eu tô aprendendo a estudar de novo. Você comentou que fez tudo errado, mas alguma coisa certa salvou, tanto que você foi aprovado. E os seus acertos, o que você apontaria? Eu fui dedicado, eu aproveitei muito bem os tempos que eu tinha. Tinha, sei lá, era meia hora estudando. Eu usava até aquela técnica Pomodoro ainda, que é uma técnica que funciona para mim, porque eu não consigo ficar muito tempo sentado. Eu ficava lá estudando 25 minutos, 5 sem fazer nada, descansando, pegava mais 25, 5. E eu acho que isso deu certo. Isso foi uma coisa que eu aprendi a voltar a estudar, né? Como estudar mesmo, muito volume de matéria e em pouco tempo, né? E o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? E qual foi a sua principal motivação? A falta de tempo é primordial, né? Quem tem tempo aproveita para estudar, quem não tem é mais difícil. Quem faz a faculdade, tem tempo, só a faculdade, aproveita esse tempo que vai fazer falta depois. Mas quem não tem tempo tem que saber aproveitar. Esse é a pior parte. Você tem que dormir um pouco mais tarde, às vezes acordar até um pouco mais cedo. Tem que saber ir jogando essa história, assim, porque não é bom, não. E qual que foi a sua principal motivação? A motivação que é para acabar de uma vez. Acabava a faculdade e acabava uma vez, sabe? A motivação era essa, para não precisar voltar aquele volume todo de matéria. A minha motivação era acabar. Acabou. Falando em acabar, né, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, o que você aconselharia para quem está entrando agora, né, começando agora a estudar para a OAB? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão sonhando aí, né, estão em busca da tão sonhada aprovação no exame de ordem, assim como você conquistou a sua. É estudar, porque a gente não lembra do começo da faculdade,
e também tem as matérias que a gente não se dedica na faculdade, a gente não leva a sério. Primeiro porque a gente não gosta, depois que a gente não gosta do professor, tem umas coisas assim que a gente leva e... É sentar, estudar, fazer um esquema de horário, ler as apostilas, se tiver tempo, ver as videoaulas, vai para academia escutando os PDFs, os áudios da mesma. Tem tempo, vai estudando, porque não é tão difícil assim, é que a gente tem que se dedicar, né? Dedicação. É isso, Thiago, agradeço demais a sua entrevista, né? Como eu já disse aqui no começo, eu te peguei no finzinho da faculdade, assim, um período crítico. Mesmo assim, você se dispôs a fazer essa entrevista, fazer entrevista em vídeo, né? E assim por Hangout, devido à distância. Mas eu tenho certeza que essa entrevista vai ajudar aí a motivar muita gente que está se preparando. É uma coisa que eu gostei conversando com você, né? Mesmo antes aqui da gente iniciar a gravação, é a sua tranquilidade, né? A sua essa questão de não se cobrar tanto, né? É ter a tranquilidade na hora de fazer a prova, é saber que está no melhor de si, que está aproveitando todos os momentos possíveis para poder estudar, está se dedicando. Então, que o resultado vai vir através disso, né? Vai ser um espelho dessa sua dedicação. Então, essa sua tranquilidade, né? Se você puder passar isso, conseguir passar isso para as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que vai fazer diferença, sim, na vida de muita gente que está buscando aí a tão sonhada aprovação no exame de ordem. Então, mais uma vez, parabéns por sua aprovação e muito obrigado pela entrevista. Ah, de nada. Obrigado a vocês aí principalmente o Diego, da segunda fase de condicional, que eu sempre entreguei tudo atrasado, ele ainda corrigia ainda. Então, mas vocês também, eu queria agradecer a vocês também, os professores, que as apostilas são bem direcionadas, são bem interessantes. As revisões nem se fala, porque na verdade, fala só o que cai. Dá para fazer bem, vocês estão de parabéns, e eu continuo sendo aluno de estratégia a partir de agora, né? Espero fazer outra entrevista com vocês depois. Já fica desde já o convite aí para fazer outras entrevistas, aprovado aí em outros concursos. E eu sempre falo com os entrevistados, né? Não adianta um bom material se não houver dedicação do aluno. Então, a gente sabe aí que a gente contribui, mas o mérito é todo seu, é todo do aprovado do aluno, daquele que leu, que se dedicou, estudou, assistiu os vídeos, né? No caso, a revisão. Então, como eu sempre falo, não adianta um bom material se não houver um bom aluno, né? Tem que, de fato, formar um casal. Então, se deu certo para você, a gente fica muito feliz, espero em breve, já fica desde já o convite para em breve a gente voltar a fazer outra entrevista aí, agora como aprovado em concurso público, futuro aí servidor público. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigada. Nada. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quer conferir outras entrevistas e ficar por dentro dos próximos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, acesse nosso site, estrategiaoab.com.br. Eu te vejo numa próxima. Tchau!